Olá! Estamos em mais uma sexta-feira de gratidão. Como você está? Espero que esteja tudo bem. Se não está, vai ficar tudo bem, pela graça do Senhor. Fique tranquilo, tranquila. O Senhor está no controle de tudo. Hoje estamos nos baseando em Josué, capítulo 1, o verso 8, que nos diz assim: Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Um conselho do próprio Deus a Josué, que iria suceder o líder Moisés, que esteve muito intimamente ligado a Deus, para que assim a sua liderança diante de levar o povo de Deus durante o deserto fosse bem sucedida. E nós precisamos seguir essa orientação que hoje o Senhor deu a Josué. Meditar de dia e de noite. Algumas pessoas costumam só ter um devocional pela manhã, ler um verso da Bíblia, a hora e vai para suas atividades. E à noite, seu último pensamento é o Senhor? Você reflete um pouco na palavra de Deus? Ou você vai para o celular? Os hábitos, muitas vezes, que até, infelizmente, estão refletindo na igreja. O que você faz ao longo da semana e o que você faz dentro da igreja é um reflexo do que você construiu de sua adoração e dos seus momentos com Deus. Se na igreja você não consegue se conectar verdadeiramente à palavra de Deus e já está muito no seu celular, com a sua mente assim divagando em problemas e situações, você não está conseguindo acessar plenamente uma adoração ao Senhor. E isso não é construído assim de maneira apressada. Precisa de uma comunhão com o Senhor constante e calmamente, ouvindo as orientações do Senhor, meditando na palavra dele e permitindo que ele transforme você. Esse senso de adoração, reverência, que de quase todos estão se perdendo, é em virtude de uma comunhão com o Senhor muito superficial, apressada. E em momentos pelos quais você poderia, ao longo da semana, estar dedicando mais tempo para Deus, você está se distraindo muitas vezes com filmes e séries em acesso às redes sociais, muitas vezes de maneira desnecessária. E alguns dizem assim, mas é porque eu preciso relaxar a minha mente. Devo dizer que você não está relaxando a sua mente, você está deixando ela ainda mais agitada. Um descanso mental é fazer atividades manuais e ter uma conversa com alguém face a face presencialmente. Essa interação é muito benéfica para o cérebro. E também olhar a natureza, contemplar o nada. Aí você olha para mim espantado e diz assim, mas eu não consigo. Bom, quando nós estamos acostumados a um excesso de dopamina, do que é proporcionado pelas redes sociais e demais estímulos visuais digitais, nós precisamos nos reeducar a ter menos necessidade desse excesso de dopamina. E vai ser um tanto desafiador no começo, mas você precisa persistir nisso em oração, porque a dopamina vicia. Não é à toa, meus queridos,
que as redes sociais, elas são desenvolvidas com parceria com neurocientistas. Por quê? Porque eles entendem que se você está acessando um conteúdo olha o nome daquilo ali que nós fazemos, falando por exemplo, no Instagram, aquilo ali se chama tela infinita. Por quê? É justamente para você ter a ilusão de que você está, pode ser, até pouco tempo acessando aquilo ali, porque são vídeos tão curtinhos. Mas quando você vai analisar, e o próprio aplicativo ele mostra o tempo que você tem gastado na rede social, você vai perceber que essa ilusão cativou você a ponto de você dedicar um tempo exageradamente para coisas muitas vezes desnecessárias. E para o essencial, que dá vida, que traz serenidade e paz. Você percebe que as pessoas estão mais irritadas, estão mais agitadas, estão impacientes, não podem ver uma fila e já começam a ficar impacientes e vão logo para onde? Para o celular. Eu não tenho essa habitualidade, graças a Deus. Quando estou em recepção de alguma consulta ou algo assim, eu estou sempre de alguma forma auxiliando as pessoas ao redor. Não gosto de estar no celular. Agora, mas foi algo construído ao longo de muitos anos. Se você tem um hábito de acessar muito, aí você vai ter que se reconstruir com oração e dedicar mais tempo para Deus. Por quê? Porque aqui diz muito claramente para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na palavra de Deus. E como é que você vai fazer isso se você não tem tempo para estudar a palavra de Deus? Se você está distraído, se você não está reconhecendo mais nem a voz do Senhor. Ah, mas minha vida é corrida demais. Como é que eu vou saber que o Senhor está falando comigo? Eu já orei, já entreguei minha vida a Ele, para Ele cuidar das minhas atividades ao longo do dia. Pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa clamar por Ele todos os dias. E por experiência, é possível sim. Faço atividades também. Mas mesmo assim, consigo discernir a voz do Senhor. Porque tenho uma comunhão com Ele e peço que Ele realmente esteja comigo ao longo do dia para as mais diversas atividades. Senhor, eu vou pedir Ele para esquecer. Senhor, eu tomo essa decisão ou não tomo essa decisão. Senhor, eu espero mais um pouco. Será mesmo, Senhor Deus, que eu devo falar isso para essa pessoa? Será esse é o momento indicado? Sabedoria. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 15, verso 33. Já capítulo 1, ele fala que o Senhor, Ele nos concede essa sabedoria se o pedirmos com fé e com certeza Ele nos concederá. Meus queridos, nós pensamos que sabemos viver, mas se não tivermos plenamente ligados à fonte da vida, que é Jesus, conforme João 14, verso 6, nós estamos só sobrevivendo, e mal isso. Por isso que muitas vezes as pessoas estão sem sentido na vida, sem propósito, e até colocando várias coisas para fazer ao longo do dia, para distrair a mente, porque não sabe qual é o real sentido da sua vida. Você sabe? Pois bem, todo esse senso de propósito, de pertencimento, de algo maior, vem de nós reconhecermos o Senhor nas nossas vidas. Os planos que Ele tem para nós, os seus propósitos, o seu amor para conosco. E aqui diz que para sermos prósperos e bem-sucedidos, nós precisamos meditar nas palavras do Senhor e termos
Ele nos orientando constantemente. Muito mais do que prosperidade material e bem-sucedidos meramente por questão de ascensão social, algo nesse sentido, nós estamos ajuntando tesouros nos céus. Quando nós falamos a palavra do Senhor, quando somos gentios, quando aceitamos o Senhor como Salvador de suas vidas. Você pode sim ter bens materiais, mas tenha cuidado. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns negam a fé por conta disso. O apego exagerado ao dinheiro. Uma boa administração e distribuição dos seus recursos e também para abençoar o seu próximo é bem útil também. E neste contexto pelo qual o Senhor falou a Josué, era um bem-sucedido e próspero na missão que estava diante dele, de conduzir o povo à terra prometida. E para sermos sucedidos nesta jornada de fé, rumo a Canaã celestial, que ele estava aqui numa Canaã terrestre, né, a terra prometida, nós estamos para a terra que o Senhor, Deus é o arquiteto, planejou todas as casas, todas as moradas, né? João 14, versos 1 ao 3, o Senhor disse para nós não nos preocuparmos, porque a casa do Senhor tem morada, tem lugar para você, tem lugar para mim, para minha família, para a sua família. Por isso, aceite-o como Salvador de sua vida. E de fato, meus queridos, priorize a Deus. E todas as coisas de fato são acrescentadas, como Mateus 6, verso 33, o Senhor fala. O Senhor cuida de você, cuida da sua família, nos mínimos detalhes. Quando você de fato viver o que o Senhor tem para a sua vida e dedicar tempo para estar na presença dele, você vai perceber o quanto que você vai ter mais calma, vai ter mais serenidade. Por quê? Porque o Senhor está no controle da sua vida. Vamos orar? Santo, santo, maravilhoso Deus. Pai querido, Pai bondoso. Senhor Deus, nos ajude a te reverenciar como Senhor de nossas vidas. A não nos distrairmos tanto, muitas vezes com coisas desnecessárias, Senhor Deus. E como o Senhor diz na sua palavra, pela contemplação que somos transformados. O que as pessoas estão vendo? O que as pessoas estão ouvindo? O que está ocupando a mente delas? Será mesmo que elas estão trazendo à memória o que traz esperança a elas? Será que elas lembram de passagens da Bíblia? Será que elas têm desejo de estar na tua presença? Ou se sentem distanciados de ti? E o Senhor, nesse momento, está os convidando para o altar. No altar somos restaurados, somos renovados, somos fortalecidos. Nós temos paz. Realinhado aos seus propósitos, nós temos significado de vida, nós sentimos felizes. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor Deus, muito mais do que sermos bem-sucedidos de uma maneira tão superficial que este mundo nos oferece, nós queremos, Senhor Deus, ir para a nova terra, Nova Jerusalém, a terra prometida, a Canaã celestial que o Senhor nos prometeu. Nos abençoe nessa jornada, Senhor, e Teu Espírito Santo esteja sempre ministrando aos nossos corações os nossos erros, as nossas falhas, para que nós voltemos a Ti, para sermos transformados. Senhor, não sei para onde as pessoas estão indo, mas eu sei que para quais lugares elas estão indo que não estão dedicando tempo para estar na sua presença. Mas para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor,
Nos abençoe. Nos chame para o secreto, Senhor Deus, para uma comunhão mais firme com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até a próxima sexta-feira, se o bondoso Deus assim o permitir. Que você tenha um final de semana abençoado. Dedique tempo ao Senhor. Ele espera por você.